Bom dia, que Deus te abençoe. Um bom dia para você, para sua família e que a doce paz do nosso Deus esteja presente aí no seu coração, dentro da sua casa, no coração dos seus familiares, em tudo que você vier a fazer hoje, que ali esteja a bênção e a paz do nosso Deus. Mais uma vez vamos realizar a oração da bênção do dia. Vamos orar para que tenhamos mais um dia especial, mais um dia na direção de Deus, na proteção do Espírito Santo, tá bom? Quero desejar aqui que Deus abençoe hoje o seu dia de trabalho, você que trabalha fora ou trabalha em casa, que seja realmente um dia incrível para você, tá bom? Se você puder, já coloca aí o seu bom dia, curte a nossa live, põe o seu bom dia, abençoe as pessoas que estão declarando bom dia também. Abençoe o dia dela, abençoe a família dela. Vamos espalhar a bênção. A bênção do Senhor, ela enriquece. Então, quando você abençoa alguém, Deus vai enriquecê-la de paz, de alegria, de amor. O amor de Deus entrará na vida dela através da sua bênção. Creia nisso. E hoje nós vamos aqui ler um versículo muito forte, muito importante. E depois eu vou realizar a oração da bênção do dia, tá bom? Eu vou ler 2 Crônicas 25:8. Aqui a palavra de Deus fala sobre um rei. Este rei, ele se tornou rei bem novo. A Bíblia fala que Amazias tinha 25 anos. E esse rei, ele fez o que era reto, fazia o que era reto, porém não com interesse de coração. E teve uma ocasião que esse rei, ele queria ir a uma peleja, a uma batalha. Só que ele achou que o número dos seus soldados era insuficiente. Ele olhou e viu o exército inimigo e pensou o seguinte: poxa, o número do que eu tenho, o meu exército é pouco. Então eu vou contratar alguns soldados para lutarem em meu favor. Só que isso foi de uma forma desagradável a Deus. De uma forma não, foi desagradável a Deus. Deus não quis isso. Deus não aceitou. E diz a Bíblia que esse rei Amazias então contratou 100.000 homens. Pagou para esses homens lutarem pelo seu exército. E Deus enviou o servo dele e disse: Amazias, não faça isso. Porque Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa que alguém venha dar uma força para ele. Deus, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, e nós sabemos que às vezes que menos acreditavam no agir de Deus, que tudo era desfavorável, Deus foi lá e reverteu situações. Deus fez com que pessoas que estavam ali sozinhas dessem a volta por cima, pela confiança e pela fidelidade. Veja quantos exemplos nós temos. Veja o exemplo de José no Egito. Então, Deus enviou o servo dele, o anjo dele, porque Deus envia anjos para nos alertar. E diz a Bíblia que esse servo de Deus disse assim para o rei Amazias. Imagina ele falando para um rei, né? Versículo 8, 2 Crônicas 25:8. Ele disse: porém, vai só, age e ser forte. Só que essa palavra, eu guardo ela desde os primeiros dias da minha conversão. Porém, vai só, age e ser forte. E ainda o homem disse: do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Isso é óbvio. Deus tem força para levantar. E quando a palavra de Deus fala que para fazer cair, quando Deus tira a mão de uma vida, ali a queda é inevitável. Quando a mão do Senhor sai de uma vida, ali a queda é inevitável. A tragédia é inevitável. Por isso que você já observou vários exemplos de pessoas que, por andarem de uma forma desagradável a Deus, caminhavam com Deus, mas se esqueceram de Deus, abandonaram a Deus. A mão do Senhor saiu sobre a vida deles e a queda foi inevitável. Mas o que o homem de Deus então disse foi isso:
que é o próprio recado do Espírito Santo. Porém, vai só, age e seja forte. E sobre essas 3 palavras eu quero chamar muito a sua atenção. Olha o que Deus disse, vai só. Minha ovelha, existem muitas ocasiões que você tem que tomar uma atitude, seja para alguma questão financeira, seja relacionada à sua família. Vai só, não espere por ninguém. Aliás, existem situações que por mais que você esperou por alguém te ajudar, acabou dando errado. Porque Deus não queria que você buscasse. Deus queria que você não buscasse ajuda no homem, esperar por alguém. Deus queria que você confiasse nele e fosse na fé. Então, quando Deus falar algo para você e você ter a certeza, poxa, Deus falou comigo para fazer isso, vai só, vai com fé. É o que Deus disse para aquele rei, vai só. Segundo, age. É como um dia Moisés chegou diante do Mar Vermelho e começou a orar. Clamar, clamar, clamar. E Deus disse, por que clamas a mim? Olha que Moisés estava orando, clamando. Deus disse, por que clamas a mim? Pega o teu cajado, estende o teu cajado, toca nas águas e diga ao povo que marche. Então ali era a hora de Moisés agir. E é o que precisamos fazer, agir. Eu preciso de um emprego, eu tenho que agir, buscar. Se eu puder me profissionalizar, se eu puder fazer um curso, se eu puder fazer uma faculdade, eu preciso agir. Deus vai trabalhar em cima do que eu agir. Poxa, eu queria mais conhecimento sobre algo, peça a Deus. Mas se você puder fazer uma leitura de um livro específico para aquilo que você precisa, é importante. Nós precisamos agir. Quantas pessoas que, por exemplo, sofrem na questão sentimental. Quantas mulheres, né, que é um tema hoje muito atual, sofrem agressões, são espancadas, sofrem assim horrores e ela não age, não procura ajuda, de repente não procurou conversar com alguém, pedir uma orientação. Poxa, eu estou aqui vivendo um relacionamento conturbado, eu sofro agressões físicas, agressões psicológicas. Então ela precisa agir, porque não é justo viver numa situação como essa. Procurar, em alguns casos, um órgão competente para que possa auxiliá-la, orientá-la, porque infelizmente, quando nós sofremos algo e não agimos, de repente o mal pode até se ocasionar, como é o que eu estou dizendo, quantas mulheres infelizmente perderam a vida por causa de relacionamentos conturbados, quantas, não são poucas, foram assassinadas, espancadas. Então, esse agir é para benefício da minha vida, proteção da minha vida, eu preciso agir. A fé em si, ela exige uma ação, uma atitude. A fé parada, a fé sem obras, ela é morta. Então eu não posso ser aquele cristão que eu oro muito e cruzo meus braços. É como se você estivesse ali diante do Mar Vermelho, você precisa agir também. É o que Deus estava falando para aquele rei. Age, porém vai só, age e ser forte. E isso é muito importante. A vida vai distribuir muitas pancadas. Seja forte. Eu recebi uma notícia ruim, seja forte. Aquela proposta não deu certo, seja forte. Eu estou lutando por uma questão e parece que a cada dia que se passa, a situação está se agravando mais, seja forte. Seja forte. Você que é mãe e recebeu notícias ruins do seu filho, seja forte, ore, clame. Então, são 3 palavras que são muito importantes para o nosso dia a dia. Olha o que foi falado para o rei. Porém, vai só, age e seja forte. Porque do contrário, você vai cair diante do teu inimigo. Foi o que o nosso Deus estava querendo abrir os olhos do rei Amazias. Tá bom? Sobre essa palavra eu quero abençoar o seu dia de hoje. Guarde isso no seu coração. Você tem força porque Deus é contigo. Deus te dá direção, então age. Seja forte. E quando você vê que Deus te chamou para algo, não espere por ninguém. Vai na fé. Tá bom? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração, abençoar o seu dia. Nosso Deus, querido, glorioso Pai,
em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço que neste momento o Senhor possa visitar cada vida, meu Pai, e que no dia de hoje o Senhor possa surpreendê-la. Sim, surpreendê-la com boas notícias, surpreendê-los com bênçãos dentro de casa. Sabe, meu Deus, muitas das vezes a bênção que ela espera não é nem uma bênção econômica. Ela ter de volta o abraço do filho, é o filho voltar para o lar, ela poder sentar à mesa, meu Pai, com toda a sua família. Meu Deus, surpreenda, em nome de Jesus, esta vida no dia de hoje. Traga alegria para o coração que está triste, angustiado, sem perspectiva, sem esperança. Meu Deus, o Senhor é a nossa esperança. Então derrama esperança para esse coração, porque enquanto há esperança, ela luta. E quando acabam-se as esperanças, meu Deus, as pessoas desanimam. Então não deixa ninguém, meu Pai, desanimar, mas que haja força. Como o Senhor disse para Amazias, vai só, age, seja forte. E é com esta palavra que eu abençoo o dia de hoje, em nome de Jesus. Que seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Receba esta oração, receba essa palavra na sua vida e que Deus te abençoe. Que seu dia seja maravilhoso pelo poder de Deus. Se você puder, coloque seu comentário, se você crê nessa mensagem, diga aí, eu creio, eu recebo. Coloque assim, eu aceito esta palavra no meu coração, bispo. E se você sentir no coração, abençoe algumas pessoas com essa palavra. Só você clicar no botãozinho de compartilhar, e aí você compartilha enviando no WhatsApp das pessoas, nos grupos de oração, grupos de amigos, grupos da igreja, grupos de colegas, ou no WhatsApp, individual. Envie essa mensagem para abençoar a vida delas também. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, que seu dia seja maravilhoso. E lembre-se sempre, o que Deus me entrega, eu te envio. Fique na paz.